Oi pessoal, vamos ver nesse vídeo 11 técnicas avançadas que são muito utilizadas, principalmente para quem quer sair do platô no treino de musculação e atingir mais hipertrofia muscular. Antes, dá uma força para o nosso canal, se inscrevendo e dando aquele like. Muitíssimo obrigado pessoal! Começaremos primeiro com a técnica avançada do Drop Set. Este método é aplicado normalmente na última série do exercício, fazendo até a falha concêntrica e em seguida reduzindo o peso em aproximadamente 20% e continuar sem pausa, fazendo mais repetições até a falha concêntrica. Novamente repita o processo reduzindo o peso em mais 20% aproximadamente. Segundo, vamos ao Cluster Set. O Cluster Set é uma técnica de treinamento que consiste em dividir as séries em pequenos blocos, a fim de conseguir realizar um número maior de repetições com cargas mais altas. O objetivo principal do Cluster Set é garantir uma recuperação maior durante as pausas, aumentando a força total e diminuindo os riscos de lesões que podem surgir em cada movimento. O Cluster Set pode ser dividido em dois tipos, o extensivo e o intensivo. O Cluster Set extensivo é caracterizado por fazer de 4 a 6 repetições com uma carga que você conseguisse, por exemplo, atingir em média 8 repetições até a falha concêntrica. Após descansar 10 segundos e depois continuar os movimentos, repetindo o processo mais vezes. Assim você atingirá um número maior de repetições com a mesma carga que você iria atingir a princípio as 8 repetições máximas. O Cluster Set intensivo se utiliza apenas uma repetição em cada bloco, com carga de até 90% de 1 RM. Ou seja, 90% da carga máxima que você aguentaria fazer apenas uma repetição, com até 20 segundos de intervalo em cada bloco. Cuidado, normalmente essa técnica se aplica a pessoas extremamente avançadas. Terceiro, repetições forçadas. Esse método precisa da ajuda de um parceiro de treino. Quando você não consegue mais levantar o peso, ou seja, sofrendo a falha concêntrica, seu parceiro ajuda a levantar o peso por mais algumas repetições, até chegar à falha excêntrica, totalizando a falha completa da série. Quarto, pré-exaustão. Esse método visa fazer um exercício de isolamento para um músculo antes de fazer um exercício multiarticular, que envolve o mesmo músculo. Por exemplo, você pode fazer 3 séries de pull down e depois efetuar 3 séries de puxada alta no pulley. Assim, temos o primeiro exercício com a finalidade de isolar a dorsal, sendo um movimento monoarticular, e depois temos um multiarticular, para alcançar um desgaste muscular maior no grupo de músculos-alvo. Isso ajudará a pré-exaurir o músculo e a aumentar a intensidade do treino. Quinto, superset ou superconjunto. Esse método envolve fazer 2 exercícios diferentes para grupos musculares diferentes, sem descanso entre eles. Por exemplo, você pode fazer rosca direto para o bíceps e em seguida, sem pausa, fazer um tríceps pulley. Isso ajuda a aumentar a intensidade do treino e a economizar tempo. Foi constatado que após 24 horas de efetuar a supersérie, houve um aumento nos níveis de testosterona daqueles que praticaram o método, o que é benéfico para o processo de ganho de massa muscular. Por ser um método de alta intensidade, há um maior risco de overtraining, pois a supersérie gera uma grande fadiga muscular quando utilizada, e necessita de uma recuperação adequada após as sessões de treinamento. Sexto, sistema de queima. Este sistema de treinamento consiste na execução de um determinado número de repetições de um exercício, usando a amplitude completa até a falha concêntrica. Depois, executa-se então mais algumas repetições, porém com amplitudes parciais. Podemos considerar este um sistema de exaustão altamente intenso. Sétimo, biset ou conjugado. Este método envolve fazer 2 exercícios diferentes para o mesmo grupo muscular, sem descanso entre eles.
Por exemplo, você pode fazer uma série de agachamento, seguindo imediatamente sem pausa para a cadeira extensora, normalmente executando os dois até a falha ou próximo disso. Oitavo, o tricep. Muito parecido com o bicep, incluindo apenas mais um exercício conjugado, fazendo 3 no total sem descanso entre eles. Por exemplo, você pode fazer uma série de agachamentos, seguindo imediatamente sem pausa para a cadeira extensora e, em seguida, sem pausa, finalizar com o avanço, normalmente executando os 3 até a falha ou próximo disso. Nono, treinamento de choque. Esse treino se caracteriza por variar a intensidade da sua rotina de treino. Por exemplo, em alguns dias se treina certos exercícios com pesos elevados e repetições baixas, e em outros mudamos os exercícios e então usamos altas repetições e pesos menores, dando um volume e uma intensidade diferentes. Assim, a mudança no treinamento por si só tende a fazer com que o corpo entre em estado de choque. E mesmo que o treinamento não seja mais exigente do que aquele em que se estava acostumado a realizar, mas será um estímulo diferente para o organismo de qualquer forma. O principal foco deste tipo de treinamento é evitar a adaptação do corpo com as cargas que o treinamento impõe, criando assim a necessidade de melhora e desenvolvimento de toda a estrutura fisiológica, que faz com que a musculatura esquelética hipertrofie. 10º, resting pause ou super bomba. O resting pause se baseia em uma pausa mínima para a otimização da intensidade. Basicamente, realiza-se um movimento até a falha concêntrica. Ao atingi-la, soltamos o peso e descansamos de 10 a 15 segundos apenas. Após isso, realizamos novamente o movimento até a falha. Isso contará como uma série apenas. Tradicionalmente nas academias é comum aplicar na última série do exercício a execução até a falha concêntrica, descansar por volta de 5 segundos, repetir novamente a execução até a falha e fazer esse processo mais uma vez, totalizando 3 vezes. 11º, repetições roubadas. Nessa técnica você vai fazer as repetições até a falha concêntrica e, em seguida, fazer mais algumas repetições com a ajuda de um pouco de impulso, a famosa roubada, sempre com muita consciência e postura, para não se lesionar. Assim vimos 11 técnicas avançadas que vão te tirar do platô e vai te dar mais desenvolvimento muscular. Não esquece, dá um like e se inscreva. Até a próxima, pessoal!